pessoal! Hoje eu tô aqui com uma convidada muito especial para a nossa entrevista com aprovados. A Nath vai contar um pouquinho da história dela, que é inspiradora, uma aprovação, assim, fenomenal. Então, Nath, primeiro se apresenta pro pessoal quem é você, sua idade, de onde você é, de onde você nasceu, onde você mora e qual foi a sua aprovação. Tá bom. Meu nome é Natália Bueno, eu tenho 22 anos e eu sou de Itaquera, da Zona Leste de São Paulo. Fui nascida e criada na capital, eu estudei a vida toda em escola pública e agora, depois de 5 anos tentando, eu fui aprovada em medicina na USP Pinheiros. Maravilhosa! Maravilhosa! E a Nath, quando ela passou, ela mandou aquele monte de né? Aquele desespero. Ela me contou, eu liguei pra ela, eu parei tudo que tava fazendo, eu liguei pra ela no vídeo, de surpresa, nem avisei que eu ia ligar, liguei. Ela atendeu, ela tava com médio na testa, assim, da família. Foi um momento muito especial. Foi um momento muito, muito, muito especial. E aí me conta, você passou pelo Enem ou você passou pela FUVEST? Pela FUVEST. Pela FUVEST. E aí vamos dar algumas dicas também pro pessoal que quer fazer FUVEST, especialmente por aquele medo, né? Todo mundo tem aquele medo da prova, mas a gente vai explicar que tem sim o jeito de conseguir passar e que não é aquele bicho de 7 cabeças que todo mundo acha que é. Vamos começar pelo início. Como é que você falou, cara, eu vou começar a fazer vestibular, eu quero medicina. Como é que foi esse início, essa decisão pra você? Você tinha certeza ou você ficava naquela de não sei, eu gosto de muita coisa? Como é que foi isso pra você? Desde pequenininha, eu falava muito que eu queria fazer medicina. Que eu queria ser médica quando eu crescesse e tudo. E meus pais falam que realmente desde muito pequenininha. Tipo, toda vez quando alguém me perguntava o que você queria fazer, eu dizia, medicina, eu vou ser médica. E eu até ganhei umas bonecas, eu ainda tenho uma boneca que eu tinha a injeção, tinha o estetoscópio de brinquedo e tudo. E assim, foi assim. Aí foi crescendo e tudo, e eu continuava naquela ideia. Eu sou muito teimosa, né? Então eu tinha aquela ideia fixa, e eu falava, vai ser isso mesmo e tranquilo. Pois bem, quando eu entrei no ensino médio, eu prestei a prova da ETEC, eu fiz a ETEC de Itaquera. E daí, quando eu entrei no ensino médio, eu comecei a entender um pouquinho mais o que era a faculdade, né? Eu até tinha comentado com você que eu tinha começado inglês com um professor particular. E um dia ele me falou assim, já que você quer tanto medicina, você precisa conhecer a USP. Você precisa fazer medicina na USP, né? E eu ficava tipo, o que é a USP, né? Nem sabia que era uma universidade pública, não fazia ideia de como que era. E daí o que aconteceu? Ele falou isso pra mim, e ele falou assim, olha, se você estudar bastante, você tem capacidade, você tem potencial, você tem um perfil de uma pessoa, assim, que... Hoje em dia eu nem concordo muito com essa questão de perfil, né? Mas foi o que ele me disse na época. Falou assim, você consegue entrar numa faculdade pública. Eu falei, tá bom. Aí entrei no ensino médio, comecei a me informar um pouco mais no primeiro ano. E eu conheci a faculdade, eu fui lá em 2015, em julho de 2015. E eu me apaixonei completamente. Nossa, o dia que eu visitei aquela faculdade, eu falei, é aqui que eu quero estudar, é aqui o que eu quero fazer, quero construir minha carreira a partir daqui. E foi assim, comecei a procurar informações sobre o vestibular e fiz o Enem como treineira logo no primeiro ano do ensino médio. Aí fiz a prova. E no final do segundo ano, aí quando eu fiz a prova do Enem, eu não tinha ido bem, obviamente. Era o primeiro ano do ensino médio, nem estudava pra isso, estudava só pra escola. E daí eu pensei, nossa, vou estudar. Aí o que eu fazia no segundo ano do ensino médio? Eu assistia as aulas de manhã, ia pra escola normal, participava de todos os projetos, tudo. Eu era bem, assim, interativa com as coisas da escola. De tarde eu chegava, descansava, fazia alguma coisinha, eu fazia aula de piano, natação, fazia essas coisas assim. E à noite eu comecei a estudar todos os dias por aulas online no YouTube. Eu procurava assim, é aula de geografia do tema tal. Primeira aula que aparecesse, sem muito critério mesmo, eu ia lá e escutava o que o professor falava. Às vezes eu repetia 2, 3 vezes o mesmo tema da aula para complementar o que estava faltando em uma. Entendeu? Ia fazendo isso. E o que aconteceu? Só que daí foi um momento que eu comecei a sentir as minhas lacunas. Quando a gente começa a ver esse conteúdo de fora da escola, né? Então, eu não tinha tido professor durante 6 meses, de julho a dezembro do primeiro ano do ensino médio,
O meu professor se mudou, escola pública, de professor de física. Nossa. E demoraram muito para substituir. Segundo ano do ensino médio, tive professores de física, e eu digo tanto física, que eu teclo nessa matéria, porque a segunda fase da FUVEST para Medicina Pinheiros, a específica é física. Sim, verdade. Física, química e biologia. Então foi uma matéria assim que eu tive que ter uma história de superação com ela, sabe? Sim, com certeza. E daí, o segundo ano tive física e fiz a FUVEST pela primeira vez como treineira. Eu gosto muito de dizer isso, porque quando eu digo isso, as pessoas se surpreendem e eu falo, olha, se eu passei, se eu consegui, é porque todo mundo consegue. Eu acertei 30 questões de 90, com 27 era eliminada, desclassificada da prova. Não fui desclassificada. Exatamente. Pra não ficar aquela coisa tão pesada, né? Da desclassificação à medicina USP. Quanto 30. Muito. Ficou do 30. Fiz 30 questões e eu me lembro que a próxima era a prova era próximo do metrô. E daí eu voltei com a minha mãe de metrô, né? E daí a FUVEST sempre teve esse hábito de liberar o gabarito às 7 da noite, logo depois da prova, né? E a gente sentou no shopping, a gente tinha que passar por um shopping pra entrar em casa, era o shopping de Itaquera. Já passei lá. Sério? Eu tenho uma amiga que é residente em Itaquera, lá no Santa Marcelina. Minha melhor amiga, ela é residente de neuro lá. Que chique, eu super conheço Santa Marcelina. Nasci e fui criada aqui no hospital, assim. Olha! Eu vivo toda vez que vai fazer exame de rotina, essas coisas assim, eu vou no Santa Marcelina. Conheço muito bem. Sim. Então, aí a gente foi no shopping de Itaquera, sentei nas cadeirinhas, corrigi o gabarito, acertei 30. E minha mãe falou assim, e aí, Natália, o que você achou da prova? Eu virei pra ela e falei Fala assim, nesse momento. eu falei pra ela, eu achei que eu vou ter que estudar muito. Sim. Se eu cheguei a uma conclusão é de que eu não estou pronta, não estou próxima de ficar pronta e que vai ser uma batalha muito longa, muito longa. Só que eu dei a má sorte. Aquela FUVEST pra mim, eu acho que dos últimos 10 anos foi uma das piores FUVESTs que teve. Foi a FUVEST de 2017. Nossa. A prova foi horrorosa de difícil. E assim, foi aquele choque inicial, foi traumático, foi tudo, sabe? Eu ficava dias e dias pensando, meu Deus, como é que eu vou estudar pra isso? Como é que eu vou chegar num nível de medicina, sabe? Porque eu olhar e falar, nossa, acertei 30 e eu preciso acertar 70, 75, era traumatizante, assim, né? Enfim, continuei dessa mesma forma. Eu venho de uma família muito humilde, tudo. Meus pais nunca terminaram o ensino médio, né? Eles só fizeram o fundamental. E meus pais sempre incentivaram muito a mim e meu irmão, né? A estudar muito. Meu pai, ele era metalúrgico, né? Então ele trabalhava em chão de fábrica, peão. E ele falava assim, eu não quero essa vida pra vocês. Eu quero que vocês estudem, quero que vocês tenham a carreira de vocês. E eu conversei com eles, eu falei, nossa, eu vou precisar de um cursinho, né? Vou precisar de uma ajuda. Naquela época eu nem tinha Instagram. Então, tipo assim, eu acho que eu tinha, mas eu nem usava, assim, nem entrava. Então, eu sabia, era o que todo mundo falava, né? Entra no cursinho. Entra no cursinho pra passar, é como se fosse o único caminho, né? E se você fizer diferente, como assim, né? É cursinho, né? Nossa, se alguém tivesse falado pra mim que o cursinho não era a única opção desde o início. E daí aí eles falaram assim, ó, a gente tá pagando inglês, vamos pagar mais esse terceiro ano de ensino médio, você fica bem no nível da conversação, fica ok, fecha isso redondinho na sua vida, essa etapa, e quando você terminar o ensino médio, a gente vê o que a gente faz. Então eu fazia isso, continuava no inglês, ensino médio de manhã, estudando à noite. E esse terceiro ano eu não tive física praticamente o ano inteiro. Então, física. Eu não tive velocidade média, eu não tive ótica, eu não tive termodinâmica, eletromagnetismo, eu nem sabia o que era aquilo. Quando a primeira vez que me apresentaram isso no cursinho, assim, parecia que eu tinha sido abduzida da aula, sabe? Eu não conseguia entender a linha de raciocínio, não conseguia compreender. E eu fiz isso. Estudei bastante em casa, bastante mesmo, fazia bastante exercício, pegava em plataformas online, tudo gratuito, assim, disponibilizava pelo YouTube. E quando terminou o ensino médio, prestei de novo o Enem, prestei a FUVEST, e de 30 eu fui pra 44.
deu uma melhoradinha. Evoluiu. Exatamente. O importante é a evolução, né? Sim. Fui pra 44. Quando terminou tudo aquele ano, comecei a fazer provas de bolsa pra cursinho. Fiz provas de bolsa pra diversos cursinhos. Fiquei implorando desconto, esse e aquilo. Aí a melhor que eu tinha conseguido era 75% numa turma de tarde. Então, não era a turma medicina. A turma medicina era de manhã, era muito mais caro. E a gente não conseguiria arcar. Era basicamente o mesmo valor do curso de inglês e era aquilo. Então, terminei o inglês, meus pais começaram a pagar o cursinho com 75% de bolsa. E eu gosto muito de ressaltar isso, né? Porque é muito, sim, complicado, né? Pagar cursinho. E, além disso, tem o custo das passagens, né? Aqui em São Paulo é uma coisa que faz muita diferença, o preço das passagens e tudo. E o tempo que você gasta no trânsito, assim. Aí, como que foi? Eu comecei o cursinho, 2018, primeiro ano de cursinho. Eu estava com aquele super gás, aquela coisa de, meu Deus, eu preciso fazer, eu preciso estudar, eu preciso aprender. Eu acordava 7h30 da manhã, pegava o metrô 8h30, chegava no cursinho, era umas 9h30, mais ou menos. Eu estudava até o horário da aula, até mais ou menos 1 hora, almoçava, fazia só questão, almoçava, ia pra aula. Assistia as aulas de tarde, depois do almoço, aquela coisa maravilhosa, super produtiva. Sonífera. Nossa! Enfim, mas o primeiro ano supera tudo, né? A gente tá com gás, tá com alegria, tá... Sim, já falou, vou passar, né? Exatamente. E quando eu saía, eu fazia um lanchinho, né? Levava um cafezinho, alguma coisinha, e ficava na sala de estudos, das 7 até 9, 9h30. E depois, conforme foi aumentando, matéria acumulando, isso e aquilo, ia até 10, 10h30 da noite. Sim. Então era uma rotina que você ia de manhã até de noite estudando, né? E eu não fazia absolutamente mais nada além do cursinho. E isso é péssimo. Péssimo, péssimo. Assim, eu digo a partir, obviamente, da minha experiência. Já vi gente que fez isso, funcionou, se desconectou de tudo e foi uma coisa boa, passou isso e aquilo, mas pra mim isso não funcionou. Não funcionou tanto que depois de 6 meses com essa rotina eu comecei a ter crises de ansiedade. Crise de ansiedade, eu ficava péssima. Eu emagreci cerca de 7 quilos em 2 semanas, assim. Eu não conseguia comer, eu não conseguia dormir. E eu não conseguia nem frequentar mais o cursinho, assim, sabe? Eu me forcei ainda algumas vezes ir, mas quando chegou em outubro, na época da revisão, eu fiquei fazendo tudo de casa. Eu peguei todas as apostilas e ia fazendo conforme eu achava. Pois bem, fiz tudo isso, só que assim, com as crises de ansiedade, com essa questão e tudo, as matérias de agosto, setembro, ali finalzinho de julho, ficaram todas completamente acumuladas. E que a gente, justamente quando entrava naquela parte ali do magnetismo, quando entrava nessa partezinha do terceiro ano, né? Exatamente. As matérias que eu mais tinha dificuldade, curiosamente, eram as últimas passadas pelos cursinhos. E eu demorei muito tempo para entender e para enxergar esse padrão, né? Que era porque o meu rendimento caía, porque eu tava emocionalmente desgastada, porque tava chegando a prova, aumentava a ansiedade e tudo, e por isso eu não conseguia absorver bem o conteúdo, né? Por isso também eram as matérias que eu tinha mais dificuldade, né? Tem algumas que são mais difíceis, mas tem outras que se você estuda no começo do ano, se você estuda no dia que você tá bem, você consegue pegar tranquilo. Sim, sim. Fiz a prova da FUVEST, acertei 60. Nesse ano entraram as cotas e o corte foi 65. E, nossa! Raspando, tipo assim, né? Eu considero isso de um raspando, porque pra quem saiu de um 30, fazer um 60 e o corte ser 65 pra escola pública, raspando. E fiquei animada, isso e aquilo, só que o meu emocional não me permitia mais ir pra cursinho, não conseguia mais fazer isso, eu não conseguia mais ter essa rotina. E eu demorei muito, muito tempo pra entender que o que me fazia mal era o fato de pensar só nisso, ter só o vestibular com esse norte, sabe? Com esse... Entendo. Ter esse peso emocional do vestibular. É isso que eu faço da minha vida, é só isso e acabou, não fazer atividade física. Eu comia bem, né, assim, alimentos caseiros, saudáveis, salada, fruta, mas era tudo muito mecânico, muito automático. Era... Tem que comer rápido pra você voltar a estudar, né? Exatamente, exatamente isso.
e fiquei muito doente, fiquei muito ruim e comecei a fazer cursinhos online em 2019. Em 2019 estudei só em casa, fiz cursinhos online, comecei a melhorar muito, assim, das crises de ansiedade e tudo. Tanto que desde junho de 2019 eu não tenho mais nenhuma até hoje. Graças a Deus, assim, foi... Coisa boa. Aprendi muito a me cuidar do meu emocional, da minha mente. E em 2019 chegou a FUVEST, fiz 65, que era o corte do ano passado. E o corte foi pra 69. Ai, socorro. Aí eu comecei... Aí já começa aquela coisa, né? De tipo... Não é pra mim, né? Segundo ano, né? E isso sem contar, tipo assim... Eu sempre tive muito apoio dos meus pais, assim... De gente próxima, né? Assim, de dentro de casa. Meu noivo, eu comecei a namorar com ele em 2019. E era uma pessoa, assim, que não ficava questionando a sua opção, as suas escolhas, sabe? Falava, não, vou tentar mais um ano... E eles falavam, tudo bem, vamos te apoiar, a gente vai estar aqui e vamos fazer o que for necessário pra você passar. Mas as pessoas de fora, que não compreendiam e tudo, muito julgamento, muita crítica, né? Nossa, você vai tentar de novo, você vai passar de novo, isso e aquilo. Já ouvi que faculdade pública não era pra gente de escola pública, essas coisas assim, sabe? Que eu tinha que ver uma faculdade mais adequada pra mim, né? Ai, que é muito que a gente respira pra não dar uma boa resposta, né? Exatamente. Às vezes eu nem respirava. Dá uma boa resposta. Ai, que raiva. Dá uma vontade de falar. E você passou em quantas? Me diga. Sim. Aí tá bom. Em 2020 eu fiz uma prova de bolsa num outro cursinho. Eu ainda não tava entendendo que cursinho não era pra mim. Que aquele ritmo frenético das coisas não era pra mim. Fiz uma outra prova de bolsa no outro cursinho. Eu consegui 85% de bolsa. Ajudou bastante. Comecei o cursinho. Era um ambiente diferente, um cursinho diferente. Dessa vez era a turma medicina, né? Como eu tinha conseguido um desconto bem maior, tava um valor legal. E as aulas eram das 7 da manhã a 1h45 da tarde. Segunda, quarta e sexta. E de terça e quinta tinha aula de tarde. Mais 2 horas de aula de tarde. Eu acordava 4h30 da manhã pra ir. Ai, meu Deus. Era longe da sua casa, era isso? Longe. Era em Higienópolis, mais pro centro de São Paulo. Conheço. É mais pro centro de São Paulo, ali na linha amarela, tudo. E pra sair de Itaquera, tudo, pra chegar até Higienópolis, era uma longa caminhada. Eu madrugava no trem, né? Eu vi o sol nascer na Estação da Luz, era assim. Nossa. E comecei de segunda a sábado, né? Segunda a sábado. E sábado, quase todos os sábados, tinha simulado das 3 às 8. Aula das 7 da manhã, 1h45, simulado das 3 às 8. E de vez em quando simulado no domingo também. Jesus! Aí eu fiz isso durante um mês. E começou a pandemia em 2020. Comecei em março, foi finalzinho de fevereiro, começou as aulas e em março fechou tudo, né? Então eu fiz isso e voltei a estudar em casa. Estudei em casa, claro que eu acumulava tudo, claro que eu perdia muita aula, era um ritmo muito, muito doido. O que eu comecei a fazer? Eu não fazia os simulados de sábado e domingo, eu ficava com a minha família, tudo, fazia alguma outra coisa para distrair. E pandemia, né? Foi um período super pesado. Difícil pra todo mundo, né? Muito complicado. E eu fazia durante a semana. Tipo, então às vezes eu pegava e eu falava, o simulado que foi sábado passado, eu encaixo na terça-feira. Então eu cortava algumas aulas. Tipo assim, aí eu só assistia aula até 11 da manhã. Aí eu almoçava, descansava, aí eu fazia o simulado à tarde. E acumulei tudo. Chegou no final do ano, mesmo acumulando tudo, eu fiz 72. O corte tinha sido 69 no ano anterior. Falei, esse ano vai. Sim, agora vai. 3 pontos acima do corte. O corte foi 73. Nossa, aí foi quando eu me desestabilizei. Porque era uma corrida incessante. Era eu correndo atrás do corte o tempo todo. E o corte aumentando, e o corte aumentando. E resultado, não vinha, sabe? Eu aumentava minha nota e quando eu aumentei pra cima do corte,
o corte aumentou 1 ponto a mais. Eu lembro que no dia que saiu, que a FUVEST liberou as notas de corte, eles nem tinham liberado a lista dos aprovados para a segunda fase. Eu comecei a chorar copiosamente, super chateada que eu tinha perdido uma questão e tudo. Era uma questão que eu sabia de física. Ai, que a gente fica se culpando, a gente olha, se eu acertasse essa questão, eu teria passado. Ai, E no último momento eu tava em dúvida entre 2 alternativas. No último momento eu passei pra outra e eu tinha colocado a correta, né, anteriormente. Eu sonhei por semanas com essa questão, assim. Ai, imagino. E nesse dia, que eu gosto, igual a gente tá gravando entrevista, estamos falando para um público maior, bem mais amplo, é aí que vem a importância do apoio. Nesse dia meu pai me abraçou. Ele falou assim, Natália, é um prazer ajudar você nessa caminhada. Eu chorando. Ai, meu Deus, a Maria também. Eu não quero mais fazer cursinho, eu não quero mais estudar, eu tô cansada, eu tô exausta, eu não quero mais isso. Ele falou assim, em nenhum ano você regrediu, você sempre progrediu, a gente vê seu esforço, você estudando diariamente. Falou assim, então é um prazer, se eu tiver que pagar mais 1 ano de cursinho, tipo assim, com bolsa, né, por favor. Vai lá fazer a prova de bolsa, vai passar essas provas de bolsa. Bem assim. Mas se tiver que pagar, a gente paga, sabe? E a gente vai continuar te apoiando e vai continuar te incentivando. Uma hora vai dar certo. E aí eu mal sabia o que 2021 me aguardava. Começamos 2021, segundo ano de pandemia, cursinho online. E em junho, meu tio pegou Covid. Eles moravam dentro da casa da minha avó com os meus primos, né? Meu tio pegou Covid, foi internado. 1 semana depois, minha tia pegou Covid e também foi internada. Nessa mesma semana, meu tio foi pra UTI e eles moram no Paraná, em Arapongas. E eu fui pra casa da minha avó, pra minha mãe ajudar tudo com a minha prima. Eu tenho uma prima de 18 anos, um primo de 10. E quando nós chegamos lá, 3 dias depois, minha tia faleceu de Covid. E 9 dias depois dela, meu tio faleceu. Então foi assim, um período que é inexplicável do quão difícil foi. Tinha as crianças, tinha meus primos, tinha minha avó. Foi uma coisa muito complicada mesmo na família mesmo. A gente teve que se unir muito, se fortalecer muito para conseguir dar apoio para essas pessoas que precisavam muito, né? E nesse meio tempo os estudos foram pro espaço. E nem tem como, né? E a gente, às vezes, quando passa por isso, a gente fica se cobrando, né? De eu não tô estudando, mas não tem como, a gente não tem cabeça pra isso, a gente tem, sabe? E tem prioridades. Se fosse hoje, quando eu recebi quando o hospital ligou, né? Foi toda aquela situação dramática do hospital ficar ligando, dando boletim, né? Atualizando. Sim. E era um sábado, 7 horas da manhã, eu tinha acordado pra assistir aula. Tava assistindo aula de química. Aí minha mãe veio e falou, né, que o hospital tinha acabado de ligar, que ele tinha falecido, isso e aquilo. E acabou, né? Enquanto as pessoas conseguiam estudar, fazer simulado, isso e aquilo, eu não conseguia fazer mais nada. Nós ficamos lá por 2 meses, mas quase 2 meses. E voltamos no final de julho. E quando eu voltei, tava tudo completamente atrasado, acumulado. Eu comecei a ficar desesperada quando a gente se dá conta, né, de quantos dias a gente passou sem estudar. E ao mesmo tempo a gente tenta voltar atrás e você não tem condição psicológica, emocional para estudar naquele momento, né? E foi aí que, graças a Deus, conheci seu Instagram. E eu comecei... E daí eu lembro que eu tinha visto uma vez um post e falava sobre estudar por questões, isso e aquilo. Eu falei, eu tô desesperada, eu tô agoniada, eu preciso de uma coisa rápida, eu preciso rever esse conteúdo até o final do ano. E achei o seu Instagram. Comecei a te seguir, eu te seguia pelos stories, com aquelas dicas, tudo, as publicações. E comecei a estudar só por questões. Então eu estudei de agosto de 2021 até dezembro de 2021 só por questões. O que aconteceu? Nesse ano eu fiz 74, eu aumentei apenas 2 pontos do que eu tinha aumentado em relação ao ano passado. E o corte foi 73. Então eu fui pra segunda fase pela primeira vez. Depois de 4 anos tentando, fui pra segunda fase pela primeira vez.
com apenas um ponto de diferença. Eu sabia que seria super complicado esse aquilo, fiquei estudando. E a prova da FUVEST era 16 de janeiro, no dia do ano novo, na virada, eu comecei a ter sintoma de Covid. Ah, aquela coisa que não é possível, né? Não é possível. E eu me forçava a estudar, porque eu não acreditava que depois de tanto tempo tentando, sabe, de conseguir pra segunda fase, que era o sonho da minha vida, sabe, pelo menos fazer a prova, ter a chance. O que mais me deixava chateada era de não ter a chance, né, de ir bem, de tentar. E comecei a ficar muito mal. Dor no corpo, dia e noite, perdi olfato, perdi paladar. Um dia antes da prova passei muito mal mesmo. E fui pra prova. Eu tinha dado 16 dias, né, contadinho, do dia 1 ao dia 16 dos sintomas. Falei, vou colocar 2 máscaras, vou juntar os cacos e vou pra prova. Nossa Senhora! 2 dias de prova dissertativa seguida. Fiz os 2 dias. E eu nem preciso dizer que foi o pior vestibular da minha vida, né? Foi a pior prova, a pior nota de tudo da minha vida. Aí foi nesse ano, assim, no começo do ano passado, eu me lembro até hoje, saiu a lista dia 11 de fevereiro de 2022, pra mim é uma data que eu nunca mais vou esquecer. Eu falei, eu tô exausta, é o fim da linha, acabou pra mim, é isso, entendeu? Imagina se... Tentei por tanto tempo e chegar até aqui, conseguir para uma segunda fase. E tudo isso acontece nesse ano, sabe? Eu tava vindo com uma carga muito pesada, emocional, tudo. Cheguei no vestibular, cheguei feliz que eu fui pra segunda fase, mas eu não estava bem, né? Pra fazer a prova, pra fazer aquela prova bem feita, feliz, sabe? Contente que você tá naquele lugar, não estava. E pra mim eu falei que foi o fim da linha. E daí foi nessa hora que eu sou religiosa, eu tenho muita fé, que a fé falou mais alto, né? Aí eu falei, ai Deus, eu preciso de um sinal que é pra eu continuar nisso, eu preciso saber de algum lugar que eu tô no caminho certo, porque não é possível. Aí eu fui pra igreja, fui congregar e eu falei assim, eu vou desistir, eu vou acabar com tudo, vou pegar minha nota, ainda não tinha saído do SISU, né? Falei, vou entrar em qualquer curso e vou fazer qualquer outra coisa. Acabou a medicina pra mim. E daí eu fui pra igreja e lá na igreja, na hora da palavra, o Senhor falou assim, eu não te autorizo você a desistir dos seus sonhos. Quando veio isso, deu aquele estalo, né? Tipo, eu falei, eu pedi, né? Veio um sinal. Já que eu pedi, ok, agora não tem muito como desistir. Exatamente, né? Eu falei, tá bom, vou continuar mais um pouco. E daí foi o diferencial. Imagina se eu tivesse desistido, a gente não estaria aqui. Aí segue. É surreal, mas é surreal, porque eu fico voltando, no dia que saiu a lista que eu passei, eu fico voltando constantemente naquele mesmo dia e fico pensando que o dia mais importante da minha vida não foi, na verdade, dia 27 de janeiro que eu saí, que eu fui aprovada. Foi lá atrás, naquele dia 11 de fevereiro, entendeu? Que mesmo naquela dor, naquele fracasso, naquela exaustão emocional, física, falei, não, eu vou me dar mais uma chance, sabe? Eu vou tentar. Vai mudar, alguma coisa tem que mudar. E aí o que aconteceu? Quando aconteceu isso, eu falei assim, eu tô exausta, eu tô cansada, não tem como eu prosseguir desse jeito. Eu vou tirar umas férias por tempo. Eu tentei voltar a estudar algumas vezes e eu ficava chorando, me vendo na situação da prova, sabe? Ai, se eu tivesse escrito isso. Ai, se eu tivesse feito isso. E daí eu comprei o método Questiona, né? Comecei a assistir as aulas, as suas indicações, suas orientações. E eu lembro de uma das indicações, das orientações, falava que se a gente, até nos stories mesmo, alguém tinha mandado uma pergunta e você falou, se você tá sentando pra estudar e você tá chorando, você tá parando no meio do simulado, você tá chorando, é um sinal muito grande que você não tá pronto, você não tá preparado, você tem que descansar. Você não tá bem pra fazer aquilo. Falei, é isso que eu vou fazer. Então, eu não vou mais tentar, assim, me forçar. E daí eu tirei uma férias prolongada de 3 meses. Fui ousada. Fui ousada. Até o ponto, assim, de eu esquecer que eu tinha que fazer vestibular naquele ano, sabe? Eu voltei a estudar mesmo no finalzinho de abril, comecinho de maio. Tipo, na última semana de abril. Até eu esquecer,
fiz um monte de coisa diferente, li um monte de livro, sabe? Viajei, brinquei, tirei Nossa, que coisa boa. os meus meses sabáticos, assim, sabe? Tirar aquele peso, aquela angústia, aquela tristeza, assim. E foi isso. Aí voltei a estudar pelo método Questiona e eu não aguentava mais assistir aula. Como eu tinha passado para a segunda fase, gente, que ranço que eu tinha de aula. E quando os professores, eu sabia a piada que o professor vai contar, eu ficava doida quando isso acontecia. Pois bem, aí eu tinha ganhado 100% de bolsa no cursinho porque eu tinha passado para a segunda fase. Falei, então, quando tinha esse negócio, né? Primeiro que eles não me deram, aí quando eu falei que eu era escola pública, e sim, que eu tinha passado, mandei os comprovantes lá, tudo certinho, aí me deram a bolsa, né? Aí o que aconteceu? Eu falei assim, bom, eu comprei o método Questiona, tudo, a gente vai economizar no cursinho, e no cursinho eu vou ter correção de redação e os simulados, né? Falei, então eu vou usar o cursinho só pra isso. Correção de redação e simulado. E comecei a estudar só por questão. Então eu fiz aquela maratonada no método Questiona, né? Primeira e segunda etapa. Entendi como estudar por questões, aquela coisa das questões de dúvida, acerto e erro, de corrigir principalmente as que você tá em dúvida, né? Que eu não entendia. Porque, né, assim, hoje em dia o que faz mais sentido, porque realmente as questões que nos deixam de fora são as questões em dúvida, né? Principalmente para uma pessoa de medicina, tem muito pouca coisa, depois de muito tempo, de uma carga teórica muito grande, tem muito pouca coisa que você vai olhar na prova e você fala, não sei. Então, realmente, são as dúvidas que podem te deixar de fora. E comecei a organizar uma rotina de estudo bem mais leve. Então, de segunda-feira eu fazia simulado, e no dia que eu fazia o simulado eu não corrigia. O simulado, pra mim, a situação do simulado eu fazia bonitinho, tudo com o tempo. E é uma situação pra mim muito estressante. Tipo, eu sentia que tirava a minha energia, assim, sabe? Sim, a gente sai da ameba, né? Eu saio ameba total. Não, e principalmente depois, simulado do primeiro dia do Enem, que são 5h30 de prova. Gente do céu, eu não aguentava mais nada. Eu nem sabia meu nome depois de uma prova. E o que eu fazia? Nos primeiros dias eu tentei corrigir o simulado no mesmo dia. Quando eu vi que não dava certo, eu falei, não, então eu vou reestruturar tudo isso. Que era uma coisa que é sensacional. Ai, gente, sigam a Sara, ouçam a Sara. É assim, é o cronograma que tem que te seguir. Não é você que tem que correr atrás dele, é ele que tem que se adequar à sua rotina, às suas necessidades e ao que você precisa. Então, quando eu vi isso, que eu não ia conseguir corrigir o simulado no mesmo dia, eu falei, tá bom. Eu faço o simulado na segunda, corrijo na terça. Aí, o que eu fazia na quarta? Eu pegava nas questões que eu não estava sabendo, tipo assim, aquele ponto específico de teoria, de resolução de exercício, que eu não tinha conseguido simplesmente com a resolução, né, em vídeo ou escrita, e eu voltava na matéria naquele ponto específico. Não assisti videoaula, porque eu preferia ler a apostila, né? Eu tinha os materiais, tinha as apostilas, voltava naquele ponto específico da apostila, entendi o que eu tinha errado e bola pra frente. E eu fazia isso, então terça e quarta eu não fazia simulado, era basicamente uma correção, estudava as matérias, e eu estudava as matérias, comecei a estudar desde o começo do ano, assim, né, desde maio, as matérias que eu mais tinha dificuldade, que foi outra coisa essencial. Então eu comecei o meu ano por pH em Química, por análise combinatória, por probabilidade, por termodinâmica, por ótica, por eletromagnetismo. Essas coisas que sempre me deixaram... Que era justamente sua fraqueza. Exatamente. Eu comecei o ano, eu inverti completamente o calendário do cursinho. Eu comecei o ano pelas coisas que que eu mais errava, que eu mais tinha dúvida e tudo mais. E foi indo assim. Aí tem a questão da planilha, né? De jogar os simulados, tudo, e você vai pra primeira, segunda ou terceira etapa. No começo eu joguei os simulados tudo bonitinho, né? E depois eu fui esquecendo, porque eu tava fazendo tanta prova e corrigindo, e eu fui esquecendo de jogar o simulado. Eu fiquei uns 2 meses praticamente de jogar o simulado. Aí eu tirei uma férias em julho, tirei uma semana, fui viajar, levei o material pra falar que levei, mas estudar eu não estudei nada, entendeu? Fui pra casa da minha avó, aquela coisa, comida de vó, sabe? Aquela coisa assim, dormir, e até mesmo dormir e acordar tarde, é outra coisa também. Não funcionava pra mim, estudando em casa, acordar muito cedo pra ficar estudando.
Então eu acordava 8h30, 8 horas. Se eu estava cansada mesmo, eu puxava até as 9. Porque pra mim o mais importante era eu me sair bem naquilo que eu fosse fazer durante o dia. Então eu não ia me forçar. Na hora que acordava. Eu não ia me forçar. Eu ia falar, só pra eu falar que eu acordei 7 horas? Só pra eu falar que eu acordo cedo? Não acordo. Não tava funcionando pra mim. Eu tenho que fazer um simulado de 5h30. Sabe? Não vai fazer diferença. Então eu fazia isso. Aí tirei essa semana, descansei. E quando eu voltei do Paraná, eu lembrei da planilha. Eu falei, nossa, faz tanto tempo que eu não atualizo a planilha. Vou atualizar. Uhum. Aí foi lá pro finalzinho de julho. Quando eu joguei as notas do simulado que eu tava tendo, apareceu que eu tinha ido pra terceira etapa. Aí eu fiquei assim, meu Deus, esse negócio deve ter dado errado. Eles devem ter feito o cálculo errado. A gente não, né? Por mais que a gente estude, se dedique, a gente nunca acredita que realmente a gente tá conseguindo, né? Tá evoluindo e tá chegando em momentos que a gente nunca achava que ia chegar, né? Não acredita. A gente simplesmente não acredita. E outra coisa também, eu não estudava nem de sábado e nem de domingo, né? Eu já tava em 2 anos de pandemia que só tinha ficado dentro de casa. Então eu tava aproveitando pra sair, tudo, eu tô noiva, então a gente ia resolver coisa do casamento, ia montar convite, fazer degustação em buffet, vai pra um parque, leva um lanche, Que faz coisa boa. qualquer outra coisa que não seja relacionada ao vestibular. Descansa mesmo, assim. Pois bem, aí quando eu atualizei que foi pra terceira etapa, nossa, eu fiquei muito, muito empolgada, muito empolgada. Eu nem tinha assistido as aulas, né, as orientações da terceira etapa, e tava fazendo atividade física 4 vezes na semana também. Então, nesses dias que eu corrigia o simulado, né, eu estudava no máximo ali 3 horas, 3 horas e meia. Os dias que eu estudei muito, 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 eu estudei 4 horas. Por quê? Eu estudava exatamente aquilo que eu tinha dúvida e aquilo que eu errava. Dava uma olhada em alguma coisa que eu acertei, mas sabe quando você acerta de raspão? Aquela dúvida que você... quase que eu não acerto essa questão. Sim. Então, eu dava uma olhada nisso e não passava muito tempo. Então, eu tinha muito mais tempo disponível. Então, eu lia livros que não eram relacionados ao vestibular. A FUVEST tem as obras obrigatórias, né? Eu li praticamente todas, tinha as análises para ler. Então, era muito bom para mim ler coisas que não fossem relacionadas ao vestibular. Então, eu lia Sim. O Morro dos Ventos Uivantes, ia ler outros tipos de livros, essas coisas assim. Pois bem, aí quando eu atualizei a planilha, eu fiquei muito empolgada. Aquilo deu um gás assim pra mim que eu falei, nossa, tô próxima, é isso, sabe? Eu acho que agora tá chegando mesmo. E uma coisa de uma das aulas que, eu acho que a aula inaugural da terceira etapa que você fala, que foi um divisor de águas pra mim, que era aquilo que eu tava tentando entender ao longo de todos os anos, quando você tá na terceira etapa, o que pode te deixar de fora é o emocional. É o psicológico. E tendo todo o histórico que eu tinha, toda essa bagagem que eu já vinha vindo, falei, eu não vou arriscar isso por causa de emocional. Eu tô muito empolgada, ótimo, que eu tô estudando, tô indo bem, mas eu não vou arriscar isso. Então eu continuei bonitinho, fazendo simulado 2 vezes na semana, 2 vezes corrigia, 1 vez fazia questão, tudo, voltava na matéria pontualmente e não fiquei me forçando. Se tinha algum dia que eu tava cansada, às vezes, por exemplo, do final de semana aconteceu alguma coisa, teve uma festa, um aniversário, você sai, você se cansa, né? Aí o que eu fazia? Eu invertia. Eu colocava na segunda aquelas matérias pontualmente que eu mais tinha dúvida, né? Que era um dia mais tranquilo de estudo, era 3 horinhas. E na terça eu fazia o simulado e daí eu seguia. Simulado. O cronograma se adaptando. O cronograma se adaptando. Eu não ficava me forçando. Se tinha algum dia que eu sentava pra estudar, que eu sentia aqueles flashbacks, assim, da hora da prova, sentia aquele peso, alguma coisa assim, eu saía, eu ia fazer outra coisa, eu ia passear com o cachorro, ia tocar piano, ia fazer qualquer outra coisa, e depois eu voltava, quando eu sentisse que eu estivesse bem. E isso foi, assim, fundamental. Aí, chegaram os vestibulares, fiz prova do Einstein, fiz os 2 dias de Enem, e uma coisa que eu queria, né, falar aqui é porque no primeiro dia, aconteceu uma coisa comigo que nunca tinha acontecido. Eu sempre consegui terminar a prova, normalmente, de linguagens e de humanas. E nesse dia eu não consegui terminar a prova de linguagens. Eu saí do Enem chorando e fiquei desesperada. Falei, nossa, eu arruinei tudo.
Aí eu cheguei em casa, eu respirei, eu fiquei lembrando, assim, sabe, dos conselhos, das coisas que a gente sempre ouve, assim, eu seguia as suas dicas, eu via seus stories diariamente, e eu fiquei pensando, daí é uma coisa que você sempre fala, cada prova é uma prova. Falei, não, eu vou sacudir a poeira, eu vou pro segundo dia, mas não é porque eu fiz isso no Enem que eu necessariamente vou fazer isso na FUVEST. Exato. Eu vou ver o que deu errado. Eu voltei várias vezes assim na minha estratégia de prova, vi ali o que tava enroscando, que eu acabei dando errado. Falei, não vou fazer isso nas próximas provas. E nessa hora, é a hora que assim, depois de tantos anos, eu acho que esses são os momentos que exigem muita maturidade, né? Assim, da gente olhar, da gente não se desesperar e da gente não jogar o processo, não jogar tudo por água abaixo, né? Falar, agora esquece tudo. Aí fiz o Enem, fiz o segundo dia, fui pra prova, tudo bonitinho, dei o meu melhor, lutei por cada questão, né? Sim, é o mantra de sempre. Não fica se preocupando com o número de acertos, não corrigi as provas do Enem e fui pra FUVEST. Aí tem 2 semanas, tinha 2 semanas entre o Enem e a FUVEST. Quando eu saí do segundo dia do Enem, eu tava ansiosa pra FUVEST tudo e ainda estudei aquela semana. Quando passou sábado e domingo, que a FUVEST seria no outro domingo, na segunda semana, falei, nossa, eu tô cansada. Vim de 3 vestibulares, 3 semanas praticamente seguidas fazendo prova. Falei, essa é minha prova mais importante porque era a prova que eu mais me identificava, era o perfil de prova que eu mais me dava bem, que eu sempre conseguia ir melhor, né, em relação às outras. Falei, vou poupar energia. O que eu fiz naquela semana? Eu nem estudei. Minha mãe, ela falava assim pra mim, Natália, você não vai dar uma revisadinha? Você não vai dar uma lida? Lembra aquela coisa? Ela não queria mandar eu estudar, ela sabia que eu tava descansando, mas eu tava preocupada que eu... Aquela pressão, né, também. E com certeza essa fala falou assim, eita, será que eu deveria estar revisando? Sim. E daí eu ficava lembrando, eu falava, não, eu não vou correr o risco de chegar doente, esgotada e exausta nessa prova. Eu não posso correr o risco. Eu tenho que chegar no domingo, eu tenho que abrir os olhos, tenho que falar, bom dia, mundo! Hoje é o dia da minha aprovação, entendeu? E foi isso, assim, que graças a Deus aconteceu. No dia da FUVEST, eu cheguei muito tranquila, muito bem descansada. E daí eu ficava lembrando que você ficava falando que a semana anterior ao vestibular, ela é um bônus. Não é ela que define se você passou ou não. E o que eu tava falando? Tipo assim, se eu errar um exercício agora, eu vou ficar preocupada. Eu vou ficar ansiosa, eu vou ficar pensando, nossa, e se eu errar isso na hora da prova e tudo? E outra coisa, ao longo do ano, o principal pra mim foi mudar a mentalidade em relação aos erros. Antigamente eu ficava me punindo pelos meus erros. Falava, né, que saco, como eu não vi isso. Não é possível, errei outra coisa de bobeira. Depois que a gente começa a assistir as aulas do Questiona, assistir o Checkmate, aquela escadinha dos erros, quando eu errava de bobeira, que uma vez eu errei uma questão de análise combinatória de bobeira, eu falei, é isso, entendeu? No começo do ano eu errava porque eu não sabia a matéria, eu não sabia desenvolver. Agora eu tô errando de bobeira, eu tô no acerto, eu tô próxima do acerto. Eu cheguei, entendeu? Nossa, você se sente muito vitoriosa. Você começa a tomar gosto pelo processo. Quando eu errava, eu ficava, essa questão que é danada, é ela que tá me deixando de fora, mas é ela que eu vou estudar, entendeu? Essa questão do detetive, de você procurar o erro, de você compreender o raciocínio que você fez, e você começa... E se motivar com isso, né? E você fica mais animado, e você fala assim, caramba, minha aprovação tá aqui, e você vai em frente, né? Não fica aquele estudo chato e deprimente, e aquela coisa de você se colocar pra baixo no erro, né? Você desmotiva, você não quer estudar. Quando você faz isso, você tem aquela vontade de, caramba, vou sentar a estudar, como se fosse a melhor coisa do mundo, né? Exatamente. E daí, quando chega aquela matéria que você não sabe, que tá enroscando e tudo, você fala, é aí que tá minha aprovação. Você gosta de estudar ela porque você sabe que você tá dependendo dela pra passar. Muda a mentalidade. Você fica muito mais feliz quando você aprende. E menos triste quando você erra. Entendeu? Você fala, que bom que eu tô errando, porque a chave da minha aprovação tá nesses erros, né? Domingo, 4 de dezembro, fui fazer a prova. Naquela semana do Enem que eu tinha estudado, né, depois do segundo dia, eu fiz um simulado da FUVEST e eu acertei 79 de 90. Nesse dia que eu fiz o simulado, eu falei,
tem alguma coisa errada, eu nunca acerto 79 na prova, como assim? E eu fiquei, ai meu Deus, e você fica com aquele medo de ser errado, de ser uma mentira, você fica... E não, é aquela coisa, né? Que mentira. Quem que chuta e acerta 79 questões? No chute, não existe, é você, né? Exatamente. E a gente fica desconfiando, mas ao mesmo tempo você sente, você fala, eu acho que tá chegando. Eu acho que tá chegando a hora, sabe? E daí fiz a prova. Quando eu saí da prova, eu tinha achado ela um pouco mais difícil do que no ano passado. Mas eu fiz uma prova super tranquila, super feliz, administrei bem o tempo, vi todos os erros que eu tinha cometido nas outras, e mesmo fazendo muito simulado, né, que tinha acabado cometendo erro, mas usei tudo que eu conseguia, toda a minha energia, meu foco, todo o meu aprendizado para aquela prova. Eu desenvolvi uma metodologia assim de fazer a prova, né? Um jeito de fazer a prova. Uhum. E quando eu cheguei lá na FUVEST, a FUVEST ela sempre fazia o vestibular separadinho, por sessão. Quando eu abri a prova e comecei a folhear, ela tinha misturado as matérias. Ah, FUVEST, sem avisar ninguém, né? Sem avisar ninguém. Quando eu olhei aquilo, eu fiquei... Jesus! E daí eu fiquei lembrando, calma, é só você fazer o que você fazia. Procura as questões daquele bloco, né? Pra mim funcionava muito mais eu começar pelas que eu mais tinha dificuldade. Geralmente, o conselho, as coisas que a gente escuta, é começar pelo que você tem facilidade. Pra mim não funcionava. Por quê? Nas questões que eu mais tinha dificuldade, eram justamente as questões que eu mais errava por besteira. Então, no começo da prova, que eu tava mais disposta, mais desperta, mais atenta, era aí que eu conseguia entender muito bem onde provavelmente eu cairia lá no final da prova, entendeu? Então eu começava a prova por matemática, física. Fazia o blocão de matemática, fazia o blocão de física, mas também não ficava neurótica. Se tivesse uma que eu não conseguisse resolver, eu começava a desenvolver, que tinha sido aquela estratégia do checkmate que você tinha passado, começar a desenvolver a questão, procurar a linha de raciocínio e depois eu voltava. Então foi isso que eu fiz. Fiz a prova bem tranquila, tava saudável, tava bem feliz. E 7 horas da noite iam divulgar o gabarito. Aí meu noivo foi me buscar e a gente tava no Uber. E eu não aguentei a hora que foi sair o gabarito, né? Eu não tinha corrigido nenhum vestibular. A FUVEST era o meu coraçãozinho, eu precisava saber que eu tinha ido. Não tinha apoio. Aí ele até debruçou, eu corrigi o gabarito nas costas dele. E eu falei assim pra ele, conta os erros. Não, a cena caótica. O motorista do Uber falou, peguei 2 doidos, né? Eu falei pra ele, conta os erros. Quando ele contou os erros, quando eu terminei o gabarito, ele falou assim, 9. Eu falei, 9 o quê? Ele, erros, eu contei, você pediu pra eu contar os erros, eu contei 9 que você falou que você errou. Quando eu olhei, eu falei, não é possível que eu acertei 81. Não é possível que eu comecei a tremer, eu não acreditava. Aí eu fui corrigir tudo de novo. Tinha sido 81 de 90. Não sei, é muito gostoso assim, porque daí nesse ano o corte foi 74, eu fiz muito acima do corte. E é muito gostoso porque quando a gente fala 81, eu consigo olhar pra trás, eu consigo ver a construção de cada uma dessas questões. E é muito gratificante, assim, né? Você olhar e falar, que bom que eu foquei nos meus erros, que bom que eu estudei aquilo que eu tinha dificuldade. Porque não eram 81 Que é isso que cai, né? Não era 81 assuntos que eu dominava, eu tive que aprender muito, né? Eu ainda era aquela garota que saiu do 30. Então, foi muito gostoso, eu fiquei eufórica, fiquei muito feliz. E daí eu já sabia que eu tinha passado para a segunda fase, mas não sabia quanto, né? Aí quando saiu o corte, veio 74. Quando saiu tudo, nome na lista dos aprovados para a segunda fase, eu falei, nossa, né? Chegamos de novo, estamos aqui, estamos melhor do que o ano passado. E bate aquele desespero, aquela coisa, né? Preciso estudar, preciso fazer, preciso correr atrás. Falei, não. Pra mim funcionou até agora eu descansar, eu cuidar do meu emocional e do meu psicológico, eu fazer atividade física e eu não estudar de final de semana. E é isso que eu vou manter pra segunda fase. Que legal. Às vezes eu mantinha com dor no coração. Porque é ali que as pessoas estabilizam, né? Tipo, eu tenho que voltar do zero, eu tenho que estudar tudo, e surta, e começa a entrar em piripaque do cronograma, começa a fazer decisões péssimas pro estudo. Isso foi muito legal. Absurdas, e tipo assim, são 2 dias de prova.
E para medicina, não dá para você se dar o luxo de ir bem num dia e ir mal no outro. Eu precisava estar muito bem nesses 2 dias de prova. Emocionalmente bem, não ficar abalada nem nada. Então, o que eu fiz? Eu mantive a minha rotina. Segunda, eu fazia simulado dissertativo do primeiro dia. Terça, eu corrigia o simulado. Quarta, eu estudava alguma coisinha, pegava questões de algumas bancas diferentes, eu comecei a pegar. Então, eu pegava algumas questões da Unicamp, da Santa Casa, de umas bancas diferentes. Exatamente. E ao longo do ano, eu também peguei. Existia no cursinho uma coisa chamada revisão flex, que eram questões misturadas, né? Como o simulado eu fazia só da FUVEST e do Enem, que era muita prova já para resolver, simulados FUVEST e Enem do cursinho, então ficava muita prova para resolver só o modelo FUVEST e Enem. Então eu pegava aquelas revisões flex ao longo do ano que tinha questões de outras bancas. E eu lembro de uma questão que tinha caído numa faculdade de engenharia muito específica, assim, e eu fiquei olhando para aquela questão e falei, nossa, isso nunca vai cair. Aí depois eu parei e falei assim, mas e se esse for o diferencial da prova da FUVEST? E não deu outra, tipo, caiu aquele conteúdo, aquela questão que eu lembro que eu tinha ficado refletindo, era um conteúdo de biologia, e caiu num dos vestibulares que eu fiz. Coisas, assim, específicas que nunca tinham sido cobradas. Então... Mas sempre existem nas questões. É aquilo que uma coisa que eu falo, assim, gente, escuta o que a gente tá falando. Primeiro, não existe questão inédita. Toda matéria já caiu em alguma questão de algum vestibular. O que eles fazem é pegar e dar uma reciclada, né? Dar uma mudada, dar uma enfeitada e colocar no modelinho deles. Mas essa questão, ela existe em algum lugar. Toda questão do Enem, toda questão do FUVEST, ela já caiu. Então, é muito simples pensar assim, né? É só achar elas por ali. E outra coisa que eu gosto muito de pensar também é isso, o diferencial é aquilo que, sabe, que ninguém faz. Então, você vê, por exemplo, a galera estudando muito pelos temas que mais caem, seja no Enem, seja na FUVEST, fazendo as provas antigas. Ok, isso é, tipo, mas isso é o mínimo. A galera vai fazer isso. O diferencial é justamente aquela questão que ninguém estava esperando, aquela questão que foge do modelo da banca, aquela questão que é daquele assunto que nunca tinha caído antes. Então, você vê que quem passa em medicina acerta essas questões. E por que eles acertam essas questões? Porque a gente investigou essas questões antes e a gente não deixou aquele pensamento de isso nunca vai cair na prova. Né? Então, e foi uma coisa legal porque eu lembro que no meu ano de Enem, todo ano tem o terror do Enem, né? Que o Enem vai mudar, que o Enem vai ficar mais difícil, que o Enem... No meu ano era o Enem vai virar FUVEST. Esse era o lema do terror que passava vestibulandos, o Enem vai virar FUVEST. Obviamente, né, naquela época, eu era vestibulante, eu entrava no terror. Hoje eu tenho uma visão crítica maior em relação a isso. Mas isso foi muito bom pra mim, porque eu comecei a fazer prova antiga da FUVEST sem nem prestar FUVEST. Eu comecei a me preocupar com temas bizarros, mesmo que eles não caíssem na prova. Eu lembro que uma das matérias que falavam que nunca ia cair era eletromagnetismo. Que é aquela coisa, isso aqui é mega raro, isso aqui, nossa, é muito difícil. E TRI, né, se cair não vai valorizar, então não precisa estudar. Eu ouvia isso. Eu falava, não, eu vou estudar. Dito e feito, que é aquela questão da porta. Não sei se vocês aqui que estão assistindo lembram da questão da porta do Enem 2014. Era uma porta magnética. E aí eu tinha que usar aquela fórmula do F, bio, seno teta. E, cara, exatamente, a fórmula rara, uma questão rara que a gente, né, que o pessoal na época, pelo menos, hoje, depois já caiu muito mais questão de eletromagnetismo ao longo dos anos, então a gente viu que o negócio realmente cai, mas naquela época o pessoal falava que não caía, que o negócio é mega raro, não precisa estudar, então confia na gente. Aí depois teve botânica nos Enems agora recentemente, despencou botânica, e tudo questão que já caiu em outros vestibulares. Então confia na gente, o diferencial para você passar muitas vezes não tá na prova que você vai fazer, tá em outras provas. Então, isso que você falou, assim, é segredo da aprovação, galera. A gente tá contando aqui segredinho da aprovação de medicina, nosso diferencial, o que a gente vai fazer que outras pessoas não fazem. É isso. Exatamente. E a prova da Santa Casa, desse ano que eu fiz, que eu peguei pra fazer, né, numa quarta-feira, peguei as questões pra fazer bem devagarzinho, e eu vi que tinha muitas questões extremamente específicas. Eu falei, nossa, tenho que dar uma olhada, tenho que dar uma revisada. E assim, eu não queria mais correr o risco de ficar por um ponto. Eu não queria mais correr o risco. Eu falava assim, não, tipo, essa é minha chance, entendeu? Eu passei bem, passei acima do corte, muito bem posicionada.
Então, tipo assim, eu não vou perder isso porque isso talvez não caia, porque isso talvez não aconteça. Não vou ficar nesse talvez, né? E daí, pra segunda fase, aí foi quando eu contratei uma professora de correção de redação, uma coisa mais específica e mais direcionada pra FUVEST, bem específica da FUVEST. Quando ela pegou minhas redações, eu lembro que quando a gente gravou a conversa, eu não tinha recebido as notas, né? E você lembra que eu tinha te falado que só... Lembro, eu nem sei suas notas aí da segunda fase. Então. E foram grandes surpresas. E ela tinha pegado, ela falou assim, Nath, a redação que você tá fazendo, ela tá uma redação boa, mas ela não tá uma redação ótima. E nas notas das correções do cursinho, estavam vindo notas altíssimas. Eu tava muito confiante. Quando ela falou isso, me deu um baque, né? Eu peguei pra segunda fase. Então, tipo assim, eu falei, eu tenho 2 semanas, eu tenho 3 semanas. Eu tenho que resolver isso. E foram 8 redações, 8 entregas. E da primeira entrega ela veio, tipo, um texto, um PDF gigantesco, falando o que eu tava errando, o que eu tinha que mudar, o que eu tinha que melhorar, como que eu tinha que estruturar isso e aquilo. E a redação da FUVEST é uma redação que surpreende muito. Uma redação... Teve um ano que a FUVEST só colocou, tipo, uma publicidade, uma propaganda, não fechou um tema e falou, de acordo com o seu conhecimento de mundo, descreva sobre isso. Sim. Eles fazem essa surpresa, sabe? Então, é uma coisa assim que, igual você falou, a gente tem que se precaver, a gente tem que antever essas coisas. A gente tem que falar, não, eu não vou correr o risco, né, de cair essa surpresa. E a redação, que é uma nota muito importante, ela vale 50 pontos no primeiro dia, né? Não vou correr o risco de ir mal nisso. E foi assim. E daí uma coisa que é muito legal, porque na primeira entrega ela mandou aquele PDF gigantesco e tudo, e na última entrega foi um dia antes da prova da FUVEST, e ela me mandou um áudio falando assim, Nath, a sua parte tá feita. A evolução que você teve. Ai, que delícia. Nessas 8 entregas. Nossa, eu fui pra prova leve. Sabe quando você sente assim, nossa, não tinha nada que eu poderia fazer a mais, sabe assim? É o famoso dei meu melhor, né? E agora vamos. Eu dei meu melhor. E ela falou assim, Nath, sua parte tá feita, vai tranquila, vai em paz, porque eu acho que no mínimo um 40 vem na sua redação. 40 de 50. Fiz a prova do primeiro dia, não acompanhei correção de cursinho, gabarito, nem nada, depois que eu saí da prova. Fiz bem, gostei da prova, gostei da redação, consegui desenvolver bem. E eu sempre fico até o último minuto. Ficar revisando as questões, ficar revisando. E uma coisa que eu acho legal, assim, de comentar foi durante essa prova. A gente sempre demora um pouquinho a mais pra fazer a redação na prova em si do que quando a gente faz em casa. Sempre demora um pouquinho a mais. A gente sempre fica mais inseguro. Fala, eu acho que eu deveria reescrever esse trecho, eu acho que eu deveria trocar esse negocinho, entendeu? Isso aconteceu comigo na prova. Tinha um trecho que eu tinha que... Eu não tava gostando dele, falei, acho que eu vou reescrever. Faltava 1 hora pra eu terminar a prova, pra prova ser entregue. Faltava uma questão dissertativa, que eu fiz direto a canetas dissertativas. Era outro erro que eu tinha cometido no ano anterior, fazer a lápis e depois passar a caneta. Faz direto na caneta. Enorme. E não tem problema na resposta você rasurar, não tem problema você escrever de novo. Eu fiz um monte de doideira, tipo assim, e desde que esteja claro, resposta A é aquilo ali, não interessa se poluiu o quadrado, entendeu? Sim, eu fiz a mesma coisa na prova de alemão que eu fiz em 2021, porque era uma redação de 3 páginas e o tempo era, sei lá, 1 hora e pouco. Eu não lembro exatamente quanto, porque tinha várias coisas juntas, né? Que você tinha que fazer outros exercícios ali. Eu pensei assim, como é que eu vou fazer uma redação de 3 páginas com meio que 1 hora de tempo disponível pra isso? Foi diretão. E eu rasurei a prova inteirinha, assim. Mas eu fui indo, porque não dava tempo. Se eu fosse escrever a lápis, ou se eu fosse fazer rascunho, não dava nem pra fazer rascunho. Não dá pra fazer rascunho, era diretão. Foi o negócio mais emocionante da minha vida, que no Enem eu tô acostumada a fazer rascunho, a riscar meu rascunho, a reescrever as palavras, né? Reescrever a frase.
foi direto em alemão. Eu nem acredito que eu passei nessa prova. É duplicado o desafio, né? É emocionante. Foi emocionante. Então, eu digo isso porque eu via muita gente falando, né? Ai, pode rasurar? Ai, pode... Eu falo, gente, você não se identificando na prova, você faz o que você quiser. Entendeu? É que, como é prova dissertativa, né? Você não assinando o seu nome, coloca o que você acha, o que você quiser, desenvolve, estrutura a resposta da forma que você quiser. Ele precisa entender. Se você quer guiar com setinha, com traço, com qualquer coisa, faça isso. O jeito que você achar melhor. E aí o que aconteceu? Faltava 1 hora, eu precisava reescrever esse parágrafo, precisava passar a redação a limpo e precisava... Eu tinha 1h15 e precisava fazer a última questão de dissertativa de literatura. Quando eu olhei no relógio que faltava 1h15, eu via que dava exatamente o tempo para eu fazer essas questões e eu terminar em cima. Aí eu fui pro banheiro, eu respirei. Tem um perfil, eles são psicólogos, eles dão diversas dicas. E eu amo acompanhar esse perfil, tipo, dão dicas pra vida. E eu aprendi todas as respirações que eles ensinam. Então, tipo, é respiração diafragmática, tem uma respiração longa, depois vai uma curta, pra você se acalmar. Pra você se acalmar numa hora de ansiedade, de medo, de pânico, de crise. E o nome da Eureka, né? É uma escola de psicologia, tem vários psicólogos, tudo. E assim, quem puder siga a Eureka, porque eles dão dicas muito boas. E eu fui pro banheiro e eu fiz todas essas respirações. Que dá aquele desespero, né? Você tá naquele momento, você tá com a adrenalina alta, você fala, eu preciso fazer isso. Eu falei, não, eu tenho tempo, 10 minutos pra eu reescrever, 40, 50 minutos pra eu passar limpo e 15 minutos pra eu fazer a questão com calma. Vai dar tempo. Né? Que é aquela coisa, é você chegar bem na hora da prova e você ter o controle emocional durante a prova. Porque era muito fácil ali você se destabilizar, não conseguir passar a redação limpa, não conseguir fazer a questão, não conseguir fazer nada, né? É o mesmo tempo que você tem, mas você pode tomar 2 decisões ali, que é uma decisão emocionante, a gente sabe disso, né? É ter um controle enorme para conseguir tomar essa decisão de ou eu vou surtar porque falta tempo e aí não vai dar tempo mesmo, ou eu vou manter o controle e dizer, tá tudo bem, eu vou dar o meu melhor, vou fazer o que eu posso nas condições que eu tenho e vamos lá. Aconteceu isso comigo na prova de matemática do Enem. Foi um momento que... O primeiro dia... Qual era o meu primeiro dia? Nem lembro mais. O meu primeiro dia acho que era matemática, né? E redação, ou era o contrário. Não, contrário. Meu segundo dia que era matemática, isso mesmo. Eu lembro que o primeiro dia eu tinha ido bem, emocionalmente, né? Tipo, parte de... que era naturezas e humanas. Aí o meu segundo dia... Fiz a redação também, tava bem nervosa, porque o tema, especialmente, eu nunca tinha visto aquele tema na vida, nunca imaginei que o tema do Enem fosse publicidade infantil. Falei, meu Deus, o que eu faço nesse negócio? Mas aí, ok, passou o surto inicial, mas quando eu tava mais ou menos assim, no terço final da prova, eu comecei a falar, cara, tô demorando muito tempo, porque é normal, né? As primeiras questões de matemática, elas são mais rapidinhas. Aquelas últimas, você gasta a vida fazendo. E eu falei, não vai dar tempo, não vai dar tempo, não vai dar tempo. Quando eu via, assim, uma coisa que eu senti na hora da prova, aquela coisa de você identificar quando você tá ansioso, né? Eu tava com todos os músculos contraídos, assim, sabe o que é aquele momento de tensão absurda? Eu também soltei as pernas, assim, me posicionei na cadeira, respirei fundo e falei, olha, se você falar que não vai dar tempo, aí que não vai dar tempo. Então, então você dá o seu melhor, você acelera no que você pode acelerar, ok? A gente vai tentar fazer mais rápido, mas dá o seu melhor, porque eu prefiro uma questão certa do que uma questão que eu vou perder. Tipo assim, eu prefiro acertar mais questões, mesmo que eu tenha que chutar uma, sei lá, no final, do que sair errando tudo, porque eu tô correndo desesperada. Então, eu tomei essa decisão, foi muito legal. E eu lembro bem disso, assim, que eu consegui um excelente desempenho, né, na prova de matemática. Eu lembro, não sei se foi 39 ou 40 questões que eu fiz. E eu lembro que as últimas, assim, eu consegui terminar no tempo, né? Mas eu lembro que eu consegui escolher bem aquelas que iam ficar por último, porque eu fiz aquelas últimas questões, que geralmente são questões que a gente inventa a resolução, né? Porque aquelas últimas 2 questões da prova de matemática, assim, né? Tem hora que não sai. Eu lembro que eu fiquei muito travada nisso. E achando que eu tinha errado a prova inteira, porque eu não sabia aquelas últimas 2 questões, né? E aquilo que você falou, eu sabia o conteúdo, mas não desenrolava a questão.
E eu lembro bem disso, assim, que a sorte, não é sorte não, estratégia, né? Foi eu ter conseguido selecionar bem as questões que iam pro final, porque se eu não tivesse tido tempo, eu teria acertado as mesmas 40, 39 lá, questões. Porque foi as últimas questões que eu errei, que eu não conseguia fazer, então eu consegui jogar isso pro final. Isso é muito legal. Então, aí, dica de estratégia de prova para vocês, sempre percebam nos simulados se você está conseguindo deixar as questões que você erra por último. Porque aí, se acabar o tempo, sua nota não sofre impacto. Exatamente. E é aquela questão da maturidade, né? Da hora que você estiver fazendo a prova. Você falar, Sim. tá bom, essa é uma questão que não tá valendo a pena lutar por ela. Eu vou garantir as minhas nas outras, mas essa única questão não vai me deixar de fora. O corte de medicina não é de 89, de 90, entendeu? É ter esse cuidado, assim, claro, de você selecionar bem, mas também de deixar elas irem, entendeu? É de pular, exatamente. Então, essa é a parte que eu vi que ao longo da prova foi fundamental. Porque se eu tivesse travado nessa questão que eu não sabia fazer lá no início, eu teria perdido umas 5 que eu sabia fazer. É exatamente isso. Então, aí eu fui, deu tempo de fazer tudo, reescrevi o parágrafo, passei a redação a limpo, fiz a questão lá, tudo que era dissertativa, revisei a prova. Quando eu revisei a prova, que eu vi que eu tinha respondido tudo, o fiscal falou, provas encerradas. Então... Aquele momento que... Aquela coisa que você entrega a prova pro fiscal e você fala, ai, Deus, que seja o que Deus quiser, e fica... Foi sua última prova? Não foi. Tinha a Unifesp ainda, no final da semana. Era uma semana que eu tinha 4 vestibulares. Minha Nossa Senhora. 4 provas dissertativas. Gente, tipo assim, eu cheguei na sexta-feira, eu não conseguia acreditar que aquela semana tinha passado, que tinha acabado, entendeu? Sabe quando você chega naquele alívio que você fala, eu não acredito que isso acabou? Entendeu? E o que aconteceu? A prova da FUVEST era domingo e segunda, terça e quarta, aí descansava, e quinta e sexta a Unifesp. Eu estudei muito bem até a quinta-feira anterior à prova. Na sexta eu fui estudar, como eu tinha estudado muito e tinha rendido muito na quinta, eu tava muito cansada na sexta. Falei, não vou me forçar. Sexta e sábado, anteriores à prova, não estudei. Descansei, relaxei, fui ver série, fui sair, fui mudar os ares. Falei, não vou ficar me matando. O que eu tinha que fazer, eu fiz até quinta. Não vou ficar me forçando. E fiquei bem em tudo. Aí fiz a primeira prova, fui pra casa, descansei. Foi bem gostoso, assim. Eu tava bem, tava sentindo que eu tinha feito uma boa prova. E fui pro segundo dia. Aí no segundo dia, caiu ótica e eletromagnetismo na dissertativa. Agora é comigo. Gente, quando eu abri aquela prova, eu falei, olha, dessa vez, eu vou falar, vocês sempre me deixaram de fora, mas dessa vez eu vou passar por causa de vocês, entendeu? Foi aquela mudança. Fiz a prova bem, né, biologia, química e física, e começava sempre por física. Teve uma de física, de elétrica, que eu comecei a enroscar nela. Aí eu tentei, comecei a perder tempo e comecei a ficar angustiada, assim, sabe? Aquele medo, assim. Falei, vou deixar ela, vou fazer as outras. Fiz química, fiz todo de química bem bonitinho, porque química eu achei até mais fácil do que no ano anterior, mas química tem muito cálculo. E na prova dissertativa, você perde ponto, né? Se você ganha o ponto da resolução, mas perde o ponto do resultado se tiver errado, né? Então, seriam 2 pontos, por exemplo, eu ganharia só 1, entendeu? Se eu errar o resultado. Então, eu fiz com muita atenção e muito cuidado cada cálculo de química para não errar besteira. Não errar na conta de mais, de multiplicação, aquelas besteirinhas, né? De estequiometria, mol e tudo. E fiz a de biologia. Quando eu terminei a de biologia, eu voltei para aquelas de física. Consegui desenvolver super bem a de ótica, tanto que eu falei, nossa, tá fácil aquela coisa. Mas daí eu enrosquei em uma de elétrica e em uma de eletromagnetismo, claro. Enrosquei. Aí quando eu vi que o tempo tava mais apertado, o que eu fiz? Foi aquela coisa, eu falei, aqui se eu perder, eu vou perder em média 5 pontos. É bastante coisa, mas eu vou voltar na prova, eu vou procurar os meus erros e eu vou garantir que eu não perdi ponto em nada mais.
Eu voltei pra química, refiz todos os cálculos de química. Voltei para aquelas de física que eu tinha ido bem. Refiz todos os cálculos, pra eu ter certeza que tava certo. Reli a questão, tudo bonitinho. E falei, é isso, entendeu? Aí desenvolvi a de elétrica, desenvolvi a de eletromag, né? Tentei, fiz a minha parte. Mas eu quis garantir, igual você falou, que eu não passaria se não, por causa daquelas questões. Voltei para biologia, reli as questões, tudo. Porque a dissertativa, agora que a gente passa e tudo, eu acho ela uma prova, bem entre aspas, fácil. Eu também. As pessoas me acham muito louca quando eu falo isso, mas especialmente porque eles não conseguem cobrar coisas muito, digamos assim, picuinha, sei lá, como a prova múltipla escolha consegue cobrar. Eles têm que cobrar mais a base, eles têm que cobrar mais o beabá, sabe? Porque senão a gente não consegue nem achar a linha de raciocínio. Então, a questão, ela é feita para te ajudar, por mais que não pareça. Tudo na questão, exatamente. Então, além de ser uma parte mais beabá da matéria, a questão, ela tem que te guiar na resposta, porque senão ela vai ser anulada, que senão cada um vai para um lado. Então, eu também, depois de muito temer prova dissertativa, hoje eu olho pra trás e falo, nossa, é muito mais tranquilo que prova múltipla escolha. Eu tenho essa mesma sensação. É exatamente isso. E, por exemplo, física. Física na FUVEST é, assim, uma coisa que não tem questões absurdas. Não tem, sabe? É tipo assim, eu errei uma questão de eletromag, mas depois que eu vi a resolução, eu falei, nossa, entendeu? Tipo assim, não tem questões absurdas e as questões de física, elas são muito redondinhas. O gráfico, os dados que eles te dão, tipo, tem questão de física que é puramente interpretativa. Às vezes a FUVEST, ela dá a fórmula pra você, entendeu? Então, realmente é de você interpretar corretamente, de conseguir pegar aqueles dados, concatenar certinho, que às vezes eles ficam meio soltos, né? Você fala, não, esse dado é dessa fórmula, isso daqui é disso, e eu vou usar isso aqui para desenvolver, entendeu? E uma coisa muito interessante é que na questão dissertativa, é muito difícil eles darem uma informação que você não vai ter que usar. Então, se você terminou toda a questão e você não usou aquela informação, é claro que tem sim suas exceções, tem assim alguns casos, já peguei questões da FUVEST que dava dado que não precisava, mas no geral, você tem que usar todos os dados que eles te dão, sabe? E daí foi isso. Quando eu saí da prova, eu até falei pros meus pais, eles foram me buscar, eu falei assim, eu acho que deu. Ai, você saiu da prova que sensação que deu? Que legal, porque normalmente não é assim, normalmente é, meu Deus, eu fui péssima, deu tudo errado. Não, eu ficava assim, né? Claro que eu tinha meus momentos de absurda insegurança e tudo, falando, não, eu devo ter tirado 0 na redação. Tirei 0. Sabe, aquelas coisas assim, mas quando eu olhei assim a prova, aí eu dei uma olhada nas resoluções. Quando eu olhei tudo, eu falei, tá redondinho, sabe? Fiquei bem assim, aí fiquei confiante, fui pra Unifesp, descansei, né? Depois da FUVEST eu só dormi, terça e quarta, porque eu não tinha mais energia, não tinha ânimo, não tinha nada. Eu imagino. Prova quinta e sexta. Aí fui pra Unifesp quinta e sexta, tipo... É que não adianta, pra mim, eu sou uma aluna que eu tenho muito perfil de prova da FUVEST. Então, qualquer coisa que foge desse modelão da FUVEST, eu sinto muita dificuldade. Estudei para todas elas, obviamente. Estudei para o Enem, estudei para a Unifesp. Mas, para mim, o modelo de prova da FUVEST é perfeito. Ele é direto, é conteudista, sim, mas não enrola, sabe? Não é aquela coisa... Não pede coisas absurdamente específicas. Então, tipo, é uma prova que eu me dou muito bem. Aí, fiz a prova da Unifesp e descansei. Ai, que maravilha. E aí chegou agora janeiro. Ai, como é que foi? Como é que foi abrir a lista que saiu antecipado, não foi? Foi um negócio do nada que saiu? Me conta essa história. O resultado ia sair segunda-feira. Mas eu tava sentindo muito. Tipo assim, é uma coisa, depois de tantos anos que você presta FUVEST, você começa a entender os padrões, assim, até mesmo de correção e de tudo. Quando eles colocaram que o resultado ia sair segunda-feira, eu fiquei muito desconfiada. Falei, gente, a FUVEST, ela não divulga resultado, tipo, solto, assim, no meio da semana, do nada. Falei, se eles vão divulgar segunda, eles têm a lista na sexta. Aí eu fiquei assim, não, eles vão adiantar. Eu tinha quase certeza que eles iam adiantar. Então, eu não sei se eu tinha mais certeza ou mais fé que eles iam adiantar, entendeu? Era um misto.
Aí na quinta-feira, eu estava indo buscar papel de convite, eu estava no trem com meu noivo, 8 horas da manhã, e daí mandaram assim, FUVEST adianta, o resultado aparece na sexta-feira, dia 27. Gente, eu surtei. Eu tava tipo assim, meu Deus! Eu fiquei assim no trem, eu fiquei, ai, é agora, sabe? É amanhã, é tudo ou nada, é isso, entendeu? É o dia, chegou o dia. Aí consegui dormir, tudo bem, descansei tudo. Aí da quinta pra sexta, eu fui dormir tarde, fui dormir super tarde, era tipo 2 horas da manhã, eu falei, o resultado vai sair meio-dia. Eu acordo umas 9, né? Acordo umas 9, tomo um café tranquilo, espero. Dá uns 3 piripaque até do dia. Não, 6:30 da manhã eu tava acordada, sozinha. A pessoa que não é ansiosa tentando enganar ela mesma, sabe? Já acordei, pulei da cama, fui escovar os dentes, já comecei a atualizar o site da FUVEST, aquela coisa, aquela animação. Você nem tem sono, você nem tem... Nossa, depois de tanto tempo assim, você tira energia de onde não tem, sabe? Você fica animado, tudo. Aí, assim, eu tava com o sentimento muito de que ia dar certo. Mas eu já tinha passado por muitos períodos que tinha dado muito errado. Então, assim, eu ficava tentando pensar, se der errado, tudo bem, eu vou sentir a derrota, vou sentir o fracasso, vou chorar, vou tomar meu tempo e depois eu continuo, sabe? Que legal que você tava com essa mentalidade de seguir em frente. E é interessante porque às vezes a gente chega assim, pô, tomei tantos nãos já, por que que esse vai ser diferente, né? Você fica Exatamente. É exatamente isso. Depois que eu não passei, que eu fui para uma segunda fase, que eu não passei, que eu já tinha conhecido a dor daquele não, falei, se eu sobrevivi o ano passado, esse ano não vai me destruir, entendeu? Tá bom. Vamos pro sexto ano, entendeu? Vamos pro sexto ano, entendeu? O importante é que uma hora vai. Aí, o meu noivo, ele gravou a minha reação vendo a lista. Ai, meu Deus, a gente precisa desse vídeo. A gente precisa desse vídeo. Ele tava muito confiante. E daí, quando ele tava pegando o celular pra gravar, eu falava, para de gravar isso, pelo amor de Deus. Tipo, eu nem sei se eu passei, sabe? E minha mãe também, meu pai, estavam super... Essa é a graça do vídeo de reação, Exatamente. Ele falou assim, mas tá bom, se você não passar, eu só paro de gravar o vídeo. Acabou, entendeu? A gente vai chorar, mas vamos ver. Vamos ver. E daí, nossa, eu me lembro daqueles minutinhos anteriores que parecia que duravam uma eternidade. A lista ia sair meio-dia. 11h58. Aquele relógio não girava, entendeu? Não girava e ficava atualizando toda hora o site, aquela agonia. Aí até que saiu, né? FUVEST divulga a lista dos aprovados. Aí eu entrei assim e digitei meu nome, né? Aí era Natália Bueno, eu digitei Natália B. Quando eu digitei o B, já carregou, né? Já buscou na lista. Que sensação deliciosa buscar seu nome na lista. Aí buscou meu nome na lista. Quando eu vi, eu comecei a chorar. Eu achava que eu não ia conseguir chorar na hora. Mas, nossa, veio lágrima na hora, entendeu? Nossa, eu comecei a chorar, eu comecei a falar, eu passei, eu não acredito que eu passei, sabe? Nossa, e ficava conferindo, 526 o código da Pinheiros, né? De medicina da USP. Nossa, eu ficava... E como não tinha liberado a nota, né? Aí foi aquela festa, minha mãe já veio com tinta, já tinha comprado tinta. Ela falou, não, eu comprei essa semana, eu tinha certeza que você ia passar. Aí já me pintou, né? Depois você até... Quando eu vi... Nada. Nossa, foi muito gostoso, Por algum momento você desconfiou que tinha outra Natália Bueno? Sem dúvida. Eu ficava conferindo, eu peguei o meu RG, eu sei meus dados de cor. Peguei meu RG, atrás tem meu CPF e eu ficava conferindo. Eu falava, olha o número do meu CPF e olha o que tá na lista. É o mesmo, não é? A gente fica desconfiado, né? A gente não acredita. Isso, como eles ainda não tinham liberado a nota... Sexta-feira, isso foi na sexta. No sábado eu acordei, a primeira coisa que eu fui ver era a lista. Que medo do meu nome sair correndo. Eu ficava atualizando toda hora e vendo e conferindo. E no domingo fui ver meu nome na lista. Tudo. De vez em quando eu ainda abro pra ver, assim, sabe? Vai ser verdade. Vai se continua lá. Exatamente. Nossa, aí na segunda liberaram as notas.
Liberaram na meia-noite mesmo, então eu consegui ver no domingo, né? Eu tirei 81 de 90. A FUVEST, ela conta por porcentagem, né? Então, a primeira fase, na verdade, de 100%, eu fiz 90%, né, da prova. Tirei 81 de 90. No segundo dia, eu tirei 69 de 100. No primeiro dia, né, que era português e redação, eu não fui tão bem. Mas eu não fui também por causa da prova dissertativa de português. Porque na redação, de 50 pontos, eu fiz 41,5. Caramba! Veio uma nota muito boa. E o ano passado, que eu não passei, eu tinha tirado 31,5. Eu subi exatamente 10 pontos na redação. Sim. E o segundo dia? Dos 60 pontos possíveis, eu fiz 50. Então, veio 83,33%. Nossa, sensacional. Sensacional. Parabéns, 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 parabéns. Obrigada. Olha, que coisa gostosa, viu, de ouvir. Que coisa boa Nossa, dá uma sensação assim de que, sabe, porque a gente passa momentos na vida que a gente não dá pra desistir. Especialmente porque a gente percorre tanta coisa, a gente supera tanta coisa que você vê que é um caminho, né? É um caminho. É um caminho. E assim, sabe, o ano anterior, a minha média tinha ficado em 707. Neste ano, a minha média foi exatamente para 807. Eu aumentei 100 pontos, só estudando por questão, sem assistir aula de um ano para o outro, sabe? E é igual você falou, chega um momento que eu falo, nossa, que bom que eu não desisti. Graças a Deus eu não desisti, sabe? Como valeu a pena. Sabe? E você olhar essa nota e você ter sentido cada questão, a construção de aqueles dias que a gente chorava de achar que nunca ia conseguir, que nunca ia passar. Eu olho pra trás, assim, eu vejo você é a primeira médica da família, assim, a primeira médica, assim, do meu círculo social, de tudo. Primeira pessoa que vai fazer USP, que vai fazer essa faculdade pública maravilhosa. Então, tipo assim, foi muito difícil chegar até aqui. Mas quando você olha, você fala, nossa, que bom que deu certo, sabe? E dá certo, Sim. dá certo. É a mensagem, assim, que eu mais gostaria de deixar para as pessoas, é que a gente sabe, sim, que tem muita questão de privilégio, desigualdade. Essa caminhada do vestibular deixa muito claro isso, né? Porque, apesar de ter a dificuldade todos os anos de pagar um cursinho, de continuar estudando, eu não precisava trabalhar. E eu sei que se eu precisasse trabalhar, se eu não pudesse me dedicar integralmente a isso, teria sido mais difícil. Mas ainda assim, dá certo, sabe? Passou agora uma menina na minha sala, tudo. Eu tava até assistindo a entrevista dela esses dias. Ela tem, acho que 31 anos. Ela trabalhava e estudava e ela conseguiu passar. Então, dá certo, sabe? Vem muitos nãos, pode vir sim muitos nãos pelo caminho. Mas eu acho que são eles que nos tornam mais fortes, né? São eles que não tem tanto gosto. A vitória não tem tanto gosto, né? Quando você não conheceu o não, né? Quando você fala, ai, que bom que eu passei, que legal, né? Maravilha, tipo, arrasei, fui ótima de primeira, isso e aquilo. Mas quando você vem desejando isso, querendo há tanto tempo, tantos anos, às vezes tudo dando errado, que às vezes parece que não tem nada colaborando para dar certo, né? Nem a saúde, nem a família, nem o cenário mundial. Quando veio a pandemia, eu ficava pensando, né? Meu Deus, olha o que tá acontecendo no mundo, né? A gente fica muito abalado com essas coisas. Mas chega uma hora que dá certo. O importante é não desistir. É verdade. É, A perseverança é o ingrediente da receita. E te perguntar uma coisa, porque às vezes a gente para e pensa, né? Nossa, são 5 anos. Esses 5 anos pra você hoje, eles como se fosse diminuíram? Muito. Como assim, tipo, valeu a pena? Foi uma coisa que você faria de novo, se fosse necessário? Muito. Muito porque antigamente eu olhava e falava assim, nossa, todos os meus amigos já estão formando, já estão formados. Tem amigos que já entraram na pós-graduação, né, que fizeram ensino médio comigo, gente que fez ensino médio comigo que passou direto na USP, né? E eu ainda tô aqui. Essa era a sensação que eu tinha. E hoje eu olho pra trás e eu falo, eu tenho 22 anos e eu tô na USP, entendeu? Eu tô em medicina na USP. Tudo se torna muito pequeno. Tudo se torna muito pequeno. E você olha pra trás, assim, claro que ainda tem aquela questão do processo, assim, a gente ainda sente um pouquinho daquela dor, assim, né? Porque a gente conheceu, né? A gente sabe como que é.
a dor de uma reprovação, sabe? Mas vieram pessoas me chamar no Instagram, me procurar assim no WhatsApp, e quando eu conto pra elas, assim, né, eu falo, olha, a pessoa vem me parabenizar, sabe? Fala, nossa, você arrasou isso e aquilo. Eu falo, sim, mas são 5 anos tentando, sabe? Aí a pessoa tá no 3º, 4º ano, eu falo, olha, eu sei que é difícil continuar. Eu sei que é muito difícil. É a decisão mais difícil que você tem que fazer. Eu acho que até hoje a decisão mais difícil que eu tive que fazer foi se eu iria continuar com isso ou não. Mas continua, sabe? Vai dar certo. Uma hora você entra, uma hora você consegue. Porque tudo fica muito pequeno. Quando você vê seu nome na lista, nossa! É a melhor sensação do planeta. Ai, que coisa boa. E que coisa boa, Nath. Olha, só tenho que te agradecer por ter participado dessa entrevista. Você inspira muita gente, sabe? Você realizou o sonho que pessoas aqui estão buscando e que vão realizar também. Eu acho que quem viu essa nossa entrevista, com certeza, tem aquele motivo a mais para continuar, aquele motivo a mais para... Se a pessoa estava lá naquele dia, lá no dia 11 de janeiro, pensando, vou desistir, que essa entrevista tenha sido esse 11 de janeiro, que tenha sido aquela decisão de que eu vou continuar e daqui a pouco tá fazendo entrevista com a gente também. Esse é o objetivo. Obrigada. Obrigada, Nath. Obrigada de coração. E você quer deixar aqui o Instagram, algum contato pro pessoal? Sim, é @Natália com TH, né? Natália Bueno Gomes. Então, se alguém quiser me mandar eu vou deixar aqui mensagem... também pro pessoal te seguir, pro pessoal tirar qualquer dúvida com você. Obrigada, Nath. Um beijo enorme no coração. A gente se vê. Tchau, tchau. Tchau, tchau.